você não vai ficar rico. Será que o primo rico vai acertar? Vai acertar? Não pode ser. Imagina que você e um grupo de amigos decide jogar Monopoly. Sabe aquele joguinho? Você pega o tabuleiro. Banco imobiliário. Banco imobiliário, tá? Hoje em dia só existe o Monopoly, né? Essa versão, mas o nome correto é Banco Imobiliário. Porque só no Banco Imobiliário você podia comprar a Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Cada um de vocês escolhe uma pecinha e aí você distribui o dinheiro entre todos os participantes. Você define quem É praticamente o socialismo. vai começar jogando. Geralmente a gente joga nos dados para decidir quem vai começar. Quem tira o número mais alto começa. Pô, imagina que louco decidir no Jockey Pô porrada quem começa o jogo. E aí a última pessoa que desmaiar começa jogando. E você foi o escolhido a começar. Aí você pega, você rola os dados, começa o joguinho. E cada um de vocês vai andando pelo tabuleiro lá, tudo bonitinho. Você passa pelas propriedades, você paga aluguel, você paga taxa, você paga imposto. E sempre que você completar uma volta no tabuleiro, você vai receber um salário de 200 moedas. 200 moedas. Só que tem um probleminha. Nesse jogo, você nunca vai ficar rico. Porque você vai dar milhares de voltas no tabuleiro, você vai receber as suas míseras 200 moedas e você vai ficar à mercê da sorte. Você não vai comprar nenhum ativo ou 200 limpo? Onde eu me inscrevo? investimento que vão gerar renda passiva para você. Você vai dar Mas claro que consegue. No Monopoly você consegue passar pelas propriedades, você instala a casa, cobra aluguel e pronto. É assim que você fica rico no jogo. Pô, o seu dinheiro para os ricos e você vai tentando dinheiro pros ricos. Tipo, como se os ricos no Monopoly começassem do nada. Não, ó, Gustavo, ó, você como é proletário, você vai começar com 10 dinheiros, né? Jorge Paulo Lema, como você é rico na vida real, você também vai ser rico no Monopoly. Então toma aqui todo o dinheiro do banco. ficar fora da prisão, por exemplo, se você não pagar tudo em dia, e assim que você vai ver o resto de toda a sua vida no Monopoly. Só que você não é o único que está preso nesse jogo. Na verdade, bilhões de pessoas no mundo todo fazem parte dele, e algumas nem perceberam isso ainda. E esse problema é tão complexo. Ai, cara, comparar Monopoly com a vida real é de cair o da bunda, né? Ele é tão complexo de resolver que ele pode começar literalmente em qualquer lugar. Inclusive, dentro da nossa casa. Olha, não me entende mal, primo. Assim, pensa que pode até ser Nossa, é muito teatro da aula de religião. Não me entenda mal, mas entenda que que os seus pais sejam diferentes da maioria dos pais pelo Brasil. Talvez eles tenham uma habilidade com finanças sensacional e talvez eles saibam administrar bem o seu dinheiro, mas esse não é o caso da maioria. Muito bom, né? Primos, talvez seus pais tenham habilidades financeiras. Ou seja, ele tá falando com um público que sequer ganha salário, ou ganha pouco salário, sei lá. A maioria dos pais não faz um orçamento e não sabe o que entra e o que sai do próprio bolso. A maioria não sabe a diferença de ativo e passivo e compram os passivos acreditando que eles são ativos. A maioria vai pagar luxo com dinheiro que não tem para impressionar pessoas que não gostam. A maioria entra em financiamento com taxa de juros extremamente altas. É porque não tem outra opção, né, Tiagão? Não tem outra opção, né, para o trabalhador brasileiro, para a classe média brasileira, que tem que lidar com os juros do Banco Central sendo extorsivos. Quase 14% de taxa Selic. Como é que você vai pegar um financiamento mais barato que isso? O cara acha que a culpa é do trabalhador que não consegue pegar financiamento. Porra. Outro dia, o Carlos Lupe anunciou que ia diminuir o crédito consignado para aposentado, os juros, de 2,4% para 1,7%. Os bancos passaram a simplesmente recusar pedido de consignado, que é pedido de empréstimo que idoso faz. Aí você vai me falar que a culpa é do trabalhador que não consegue, que não sabe as finanças, que pega o financiamento errado. Ah, vai se fuder, velho. Dá licença. E aprende da sua forma que os juros são ótimos aliados quando estão do seu lado, né? Mas eles quando você é um rentista desgraçado, aí eles estão do seu lado, né? Aí funciona. também são um péssimo inimigo quando estão contra você. E uma pequena minoria começa a investir na bolsa, mas na primeira liquidação as pessoas vendem tudo desesperadas. E a maioria das pessoas acredita que investir De novo, vai ser o mesmo papo de vender esse discurso de que você é o escolhido para poder se dar bem e se dar melhor na vida do que outras pessoas. é arriscado demais, afinal de contas, seguro mesmo é trabalhar por 50 anos para alguém e depois viver da previdência social. Mano, muito seguro, exatamente, é muito seguro. Não, essa é a ideia mesmo, né? Não tem a ver com valorização do salário mínimo, com postos mais seguros de trabalho. Não. A ideia para você ganhar estabilidade é investir na bolsa? É investir em fundo de multimercado?
Isso é muito canalha isso. É muito canalha. Porque para ganhar dinheiro com dividendo, gente, você tem que investir uma grana em ativos que te gerem dividendo. Outro dia, faz um tempo isso já, ele postou um tweet mostrando que, olha, entrou 14 mil reais de dividendo do meu fundo imobiliário, postou no Twitter, todo gostosão. Aí a galera fez a conta de quantas cotas ele tinha que comprar para poder ter aquele retorno de dividendo. Mais de 2 milhões de reais em cota. Mais de 2 milhões de reais. O trabalhador brasileiro não tem dinheiro para pagar aluguel, tem dinheiro para comprar frango e vai juntar 2 milhões de reais para poder comprar fundo imobiliário? Dá licença, né? Essas são algumas das variáveis que constituem a fórmula mágica para acabar com o patrimônio de uma família. E talvez essa tenha sido a forma que a sua família usou por anos e anos e que não só aconteceu com você, mas com diversas outras pessoas no Brasil e em todo mundo. E aconteceu de certa forma comigo também. Além de ter dado algumas dívidas, eu não comecei lá de cima, por mais que tenha sim tido muito mais privilégio que o Brasil. Mas eu comecei como garçom aos 18 anos. Eu não fui construído, eu construí. Mas isso foi o que aconteceu comigo. E quantos de nós tivemos aquele bisavô na família que tinha vários terrenos por aí e por algum motivo... Quase ninguém? Quantos de nós não tivemos um bisavô com terreno? Ninguém? Não, exatamente, dos mesmos criadores de Homem Desconstruidão, veio aí o investidor construidão, construidaço. Perdeu todo o patrimônio, ou que era dono de um restaurante, de um negócio... Não, você vai falar que essa pessoa é um capitalista, pelo amor. Qualquer outra coisa do gênero e perdeu o dinheiro. É um trabalhador. O Brasil é um país também. Das famílias do quase fui rico, sabe? E isso não... Pô, o cara falar que ele tem um restaurante, né? Que o cara tem uma mercearia. Ele fala, eu quase fui rico. Não, você tá de viagem, meu parceiro. Tá de viagem. O fato de você ter um pequeno negócio não te torna nem perto da pessoa rica. Mas nem próximo. Você tá muito mais perto da pessoa que tá ali morando na condição de morar na rua do que de um milionário, mas muito mais. Não é por acaso. Um dos grandes responsáveis por isso, de fato, é a falta de educação financeira que Pelo amor de não Deus. teve em casa. Mentira! Não é a falta de educação financeira nada. Claro que saber como gastar, organizar os ganhos, tudo isso é muito importante. Tentar fazer um fundo para poder garantir algum ganho futuro é importante, sem se iludir, achar que você vai ficar rico fazendo isso, né? E sobretudo porque a gente tá vendo que a aposentadoria, a previdência social tá sendo cada vez mais exprimida, né? Então a única opção que as pessoas têm é investir em fundos de capital privado, que é uma merda, né? Não tem nada a ver com falta de educação financeira não, viu? Tem nada a ver com, falta de educação financeira, não. É desvalorização do trabalho, é precarização das condições de trabalho, é desindustrialização, é falta de política pública para poder fazer criação de demanda na economia, é juros muito altos para os rentistas fazerem a festa. Tem nada a ver com falta de educação financeira. Porque se o problema fosse educação financeira, aí a gente poderia dizer que o novo ensino médio vai ter alguma serventia, né? Para poder ensinar as crianças a investirem e serem empreendedoras, né? E qualquer estudante do ensino médio que esteja frequentando a escola nesse momento sabe que isso é balela, isso é mentira. Mentira, tá? Essa ideia de fornecer educação financeira como uma ferramenta de solução de todos os problemas da realidade é uma ferramenta para poder impedir com que o trabalhador veja que a situação que ele se encontra não é uma situação que vai depender do quanto ele investe em si mesmo para ele mudar, mas é uma situação de caráter estrutural do mundo do trabalho, do mundo da operação do capitalismo, e não de como ele ou ela age diante da necessidade de se educar financeiramente. Isso é balela, isso é mentira. Mas essa não é a única causa. Você já percebeu que o governo de cada país que define o que as crianças vão aprender na escola? Meu Deus do céu. Louco isso, né? Por qual motivo obrigam as crianças a decorarem tantas coisas sem utilidade prática? Desde a nossa velho. Meu Deus do céu. infância, a gente é ensinado na escola sobre briófitas, rochas metamórficas, cálculos vetoriais, nomenclatura de hidrocarbonetos e várias outras coisas que, obviamente, têm a sua importância, mas seriam elas mais importantes do que aprender a declarar imposto de renda, aprender a lógica de juros compostos, como gerenciar e administrar dívidas, como desenvolver habilidade emocional? Como desenvolver habilidade emocional? Habilidade emocional. Você vai jogar bola com a tristeza? É isso? Puta merda! Tem um texto de um químico inglês, que é doutor
na Inglaterra, que é o Michael Young, e ele fala sobre essa ideia, né? O que a gente chama de conhecimento escolar que tem essa validade, né? O que ele chama de conhecimento poderoso. Porque é isso, né, gente? O conhecimento, ele não necessariamente tem que ter uma utilidade prática no sentido de produção de valor. Conhecimento é uma coisa da hora, é um negócio legal. Você ter consciência de como as dinâmicas químicas operam, de como a biologia existe. Isso tudo é saber. Isso tudo é o saber compartilhado da humanidade, que demandou séculos, que demandou milênios para ser construído. Então você olha a educação sob uma perspectiva super bancária, uma perspectiva super utilitarista. Para quê? Para você não entender como as dimensões desse conhecimento existem, não para uma serventia de produção de valor, né? Não o conhecimento como um gerador de capital humano, que é o que o Primo Rico fala, o que o Breno Perrucci fala, o que o novo ensino médio fala. Conhecimento tem que ter utilidade prática. É isso? Talvez a gente tenha essa visão distorcida, essa visão que nos angustia do conhecimento, porque a forma como a escola é concebida na sociedade burguesa é uma forma que aliena a pessoa da necessidade desse conhecimento como um objeto humano, como uma herança humana, uma herança do nosso trabalho social da humanidade. Importância de investir em longo prazo, ou até mesmo como usar o cartão de crédito. Bom, a grande verdade é que o Brasil é uma tragédia bem intencionada. Eles não ensinam sobre dinheiro nas escolas por um motivo muito simples. Não interessa nem. O discurso dele é igualzinho o discurso do Kid investidor. É igualzinho. Ninguém que você aprenda a lidar com o seu dinheiro. As empresas, elas precisam de pessoas que queiram trocar o seu precioso tempo por um vício consumista desenfreado e que não te leva a nada. Vício consumista que não te leva a nada não é a nossa necessidade de sobreviver, não, né? Não é porque todas as coisas, né? Todas as coisas que a gente deveria ter direito, né? Que é moradia, saúde, educação, lazer, estabilidade financeira, são serviços, né? São mercadorias. Consumismo infinito. Os bancos precisam de pessoas que não entendam de dinheiro para que eles possam oferecer consignados os ruins, empréstimos, péssimos e financiamentos. E o governo precisa de pessoas que Claro que esse processo de entender educação financeira, como funciona juros, como funciona de cartão de crédito, gente, ele é importantíssimo. A grande questão é que o Primo Rico faz, esses ideólogos da direita liberal fazem, é de substituir um pelo outro. É dizer que esses conhecimentos escolares não têm serventia, né? Não têm utilidade e, portanto, eles podem ser descartados. É uma forma de defender a contra-reforma do ensino médio, por exemplo, né? Só alegria. Gastem tudo que ganham. Quanto mais você consome, mais o dinheiro muda de mão e mais o governo recolhe imposto. E apesar de alguns bancos, empresas... Meu Deus, o cara acha que é assim que o governo consegue se financiar, através da tributação e não a partir da emissão de título da dívida pública para poder ganhar esse dinheiro de rentista? E o governo lutarem contra, não somente o que eu produzo, mas contra aquilo que eu acredito e represento, você e aqueles poucos que conseguem sair dessa roda dos ratos, finalmente guardam um pouco do dinheiro e começam a investir. Ainda por cima, mas ainda assim, muitas vezes de forma errada. E dos poucos que investem, a grande maioria, primeiro, não segue uma estratégia ou metodologia vai vender curso no final. Provado a longo prazo. É óbvio. Segundo, que vai vender tomam curso. decisões com base nas emoções. Terceiro, tomam decisões de investimento exclusivamente com base na rentabilidade passada. Cara, isso aí é um lero generator fudido, né? Nossa, o cara não falou nada com nada e segue o jogo. E quarto, desconhece as taxas nos seus investimentos e quando conhece ainda assim pagam taxas muito altas. Quinto lugar, investem somente com visão de curto prazo. Em sexto lugar, não diversificam e não rebalanceiam. Em sétimo lugar, são É uma lista interminável? Gananciosos quando todos são gananciosos e covardes quando todos são covardes. São gananciosos quando todos são gananciosos e covardes quando todos são covardes. Que? Oitavo, não são anticíclicos e seguem a manada. Não são anticíclicos e seguem a manada. Ô, Primo Rico, já que você aí tá defendendo um modelo de economia anticíclica, que tal você propor a diminuição da taxa básica de juros? Que tal você propor o investimento maciço do BNDES em obras públicas, em industrialização do Brasil, né? Esse é um movimento contra anticíclico. É anticíclico. Por que você não propõe isso? Ah, só é anticíclico se vale brincar no cassino do adulto, que é a Bolsa de Valores. Ah, dá licença, em nono, investem né? pelo timing e não pelo time de mercado. Nossa. Em décimo, investem como... Tipo, é uma decoreba de coisa. Se a bolsa fosse um cassino. Porque a bolsa é um cassino. Décimo primeiro, vão atrás da dica quente e mastigada. Né? Quem será que faz a dica quente e mastigada, né? Pô, eu não faço ideia, né? Quem será que dá a dica quente e mastigada? Nossa, quem será que faz isso, né? Como é que é essa dica quente e mastigada? Vocês conhecem, chat, alguém que dá dica quente e mastigada? Eu não conheço ninguém que dá... eu não conheço ninguém que dá dica quente e mastigada. Eu não conheço, não.
Era. Não. Primo rico, não. Para. A importância de investir em longo prazo, ou até mesmo como usar o cartão de crédito. Mas Puta, vamos ter que voltar na lista interminável. Só em 12 não entendem que o dinheiro de verdade não tá na compra e na venda, tá na espera. O dinheiro de verdade tá na espera. Pô, já era. E aí? Deixa eu ver aqui o... Caiu o Pix aqui. E só para ilustrar isso para vocês, eu vou te mostrar dois dados muito interessantes. O primeiro é o retorno do S&P 500, o principal índice de ações americanas desde 1950. O S&P 500, ele subiu cerca de 54,5% dos dias. Ele subiu cerca de 59,4% das semanas. Ele subiu 63,2% dos meses, 68,6% dos... O que caralhos é esse negócio? É a abreviação de Standard & Poor's 500. Trata-se de um índice composto por 500 ativos cotados nas bolsas de Nova York, Dow Jones ou Nasdaq, qualificados devido ao seu tamanho de mercado, sua liquidez e sua representação de grupo industrial. 5% dos dias. Ele subiu cerca de 59,6% dos trimestres, 77,2% dos anos, e a S&P subiu literalmente em todas as décadas, de 1950 a 2020. E mesmo assim, as pessoas superestimam o que dá para fazer no curto prazo e subestimam o que podem fazer no longo prazo. Segunda coisa que eu quero te mostrar é isso daqui, ó. Esse gráfico que você está vendo é o resultado do que teria acontecido se você tivesse investido $1 no S&P 500 em 1977 e vendido em 1990. E esse aqui é o resultado do que teria acontecido se você tivesse investido no fundo de um dos maiores investidores de todos os tempos, o Peter Lynch, gestor do Fidelity Magellan Fund nessa época. E diga-se de passagem, o Peter Lynch ele é um cara incrível, é um gênio. Só para vocês terem uma ideia, enquanto Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, teve uma rentabilidade média de 20% Nossa, gente, só falta babar no bilionário, né? ao ano durante toda a sua vida. Peter Lynch teve uma rentabilidade bizarra de 29,2% ao ano durante a gestão do Magellan Fund. E ele não só tinha o conhecimento técnico sobre como analisar os números das empresas, como ele também conhecia a história de cada um dos negócios do seu portfólio. E durante esses 13 anos como outro velho branco rico. gestor, o que antes tinha começado com $20 milhões sob gestão, se tornaram $9 bilhões, um crescimento de 450 vezes. E todo mundo que investia, ou pelo menos que queria investir no mercado de Conhecimento técnico, não é informação privilegiada, não. ações, queria investir no fundo do Peter Lynch. Mas sabe qual foi o grande problema? O grande problema foi que 4 a cada 5 pessoas que investiram no fundo do Peter Lynch perderam dinheiro. Então eu fiquei pensando, como é possível que um fundo com quase 30% de rentabilidade fez seus investidores perderem dinheiro? Bom, o fundo de fato teve 29,2% de rentabilidade, mas a maioria das pessoas comprava nos períodos que o fundo estava indo muito bem, e quando o fundo ia muito mal, eles não tinham estômago suficiente para segurar, eles vendiam as ações. Eles não tinham estômago suficiente. Caralho, o cara tá falando de conhecimento técnico, de aprendizado, caralho. Conceito, estômago. Inacreditável. Sabe quando você vai naquele mercadinho perto da sua casa, aquele chocolate que você compra todo mês está em promoção? O que você faz? Você compra mais e faz o estoque. Na bolsa acontece exatamente a mesma coisa, mas quando acontece, você todo corajoso, cheio de si, por ter investido na bolsa, vira um covarde e deixa a promoção passar. Isso não acontece só com você. Na verdade, seguir a manada e fugir em um momento de estresse é isso, pô. O que ele tá falando é: mantenha o seu dinheiro no fundo dele. Tá ruim? Vai piorar? Talvez, mas ei. Não vai com a manada. Você é diferente, você é especial, cara. Você é especial! talvez seja um instinto tão primitivo e antigo quanto o próprio ser humano. Na natureza, em animais que andam em grupo, é extremamente comum esse tipo de comportamento. O cara meteu uma ovelha para falar sobre comportamento de manada. Uma ovelha. Ó, tá vendo? Essa ovelha marrom aqui, ó. Essa aqui é empreendedora. Essa aqui também. Isso aqui, ó. Ó. Isso aqui não são águias. Essa aqui são águias. Ouviram minhas águias? Isso aqui é águia. Águia empreendedora. Ó. Ó o empreendedor aqui, ó. Quando estão em bando e um... Ó aqui o empreendedor aqui na frente, ó. Esse aqui, ó. Quem que é esse aqui? Esse aqui é o cara CLT, que acha que vai ficar rico só com o trabalho dele. E esse aqui é o empreendedor. Esse aqui é o primo rico dos cervos. Não sei que bicho é esse. O antílope, por exemplo, começa a correr. Antílope. Vários outros antílopes acompanham, mesmo sem entender o que tá acontecendo, fica tudo meio doido seguindo, assim. É, exatamente. Aí, ó, é o antílope empreendedor, Na pô. cabeça do animal tem uma função evolutiva
Vamos lá, na cabeça do animal. Leitura de mentes animalescas com Primo Rico. Que fala algo como se fosse, se um antílope saiu correndo, deve ter algum perigo por aqui. E nós, seres humanos, assim como os animais, a gente tem estruturas cognitivas dos nossos antepassados que produzem comportamentos muito parecidos. É por isso que você tende a comprar Ó, mexeu no cabelo, hein? Mexeu no cabelo. roupas que a maioria tá comprando. Claro. Não é indústria cultural, não é publicidade. É um sentimento de manada. Não, é isso. Se eu vejo uma pessoa correndo igual um antílope na rua, eu vou correr igual um antílope na rua também. Restaurantes e comer da mesma comida que a maioria come. Você tende a assistir os mesmos programas que a maioria assiste. Isso, não é indústria cultural, não é publicidade, você tende a correr não. Quando você vê outras pessoas correndo. Senta numa fila sem perceber, só porque outras pessoas também estão na fila. Quem nunca entrou na fila assim, né? Pô, eu entro na fila sem saber o que é a fila direto. Você não entra na fila? E você investe nas mesmas coisas que a maioria está investindo, simplesmente para não ficar de fora. Não é só você. Sim, todo mundo faz sim. isso. Mas como a sua mãe provavelmente dizia, você não é todo mundo. Na verdade, você é especial. Você pode não ser igual a todo mundo. Porque no final das contas, todos que estão me assistindo aqui, você estão é um de alguma empreendedor. forma interessados por investimento, já perceberam que a única forma de ganhar dinheiro nesse monólogo. Eu percebo cada vez mais que o melhor investimento que você pode fazer a si mesmo é realmente a leitura do marxismo, é realmente a formação política, porque para você derreter seu cérebro nesse ponto é muito esforço, não dá. Eu não consigo. O Monopoly que eu chamo de vida é investindo todos os meses com consistência. Monopoly que é o que eu chamo de vida. Eu digo isso falando do meu próprio caso, tá? Todo mês Mudança de cenário. tudo mostrar para vocês o que eu faço, né, com o meu dinheiro, nas minhas movimentações do quadro Rumo ao Bilhão. Já faz mais de 60 meses que eu faço isso, eu invisto publicamente. Inclusive, sou cobrado por vocês, né, quando eu faço alguma coisa que não deu certo. E em 2018, por exemplo, eu aumentei a minha posição em ações brasileiras. Quanto? Em ativos internacionais. Quanto, Thiago? Money. 2019, Quanto? o retorno acumulado do Ibovespa foi 31,58%. É claro, né? Afinal de contas, governo Bolsonaro, né? Ah, quem não lembra disso, hein? 1º de janeiro de 2019, o mercado otimista, porque um fascista ascendeu à presidência. O S&P subiu 30,14% e o IFIX subiu 38,36%. Ou seja, foi um baita acerto. Valeu a pena ter pesado um pouco mais para esse lado. Claro, valeu a pena, né? Ter apoiado o Bolsonaro. Claro que valeu a pena. Em fevereiro de 2020, eu lembro que eu gravei um vídeo chamado Como Investir para se Preparar para a Próxima Crise. Pouca gente está falando sobre isso. É muito provável que alguma crise aconteça em algum momento no futuro. Pode ser próximo, pode ser não muito próximo, mas essa crise... Nossa, ele prevê o futuro! Primo Rico já tá na evidência. Vai acontecer. E quando ela acontecer... Porque a crise é um processo cíclico do capitalismo. A crise, ela é estrutural. Ela é estrutural. Crise sempre acontece. Primo Rico não descobriu a roda. Muita gente vai perder dinheiro. Eu mostrei muito, além de falar sobre investimento em ouro, tá? Eu falei sobre a diversificação através da Arca e a importância de caixa. E o que aconteceu é basicamente o seguinte, né? Teve o impacto do Covid, as pessoas nem falavam direito sobre ter reserva de emergência nessa época, porque era só comprar ações para lá e para cá. Não, ninguém fala de reserva de emergência, não. Ninguém fala disso, só você. E a maioria pode pilim pim pim. as pessoas investiam pesado em renda variável. Mesmo assim, eu decidi fazer um movimento inverso, falei sobre isso. Nossa, depois a muito genial. 40%. Pouco mais de um ano depois, no final de 2021, eu gravei outro vídeo chamado Melhores Investimentos para 2022. O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Né? O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Nossa, ainda bem que a gente não pegou a fase coque samurai do Primo Rico, hein? Nossa, graças a Deus. É o que eu fiz até aqui. Eu já tive a fase coque samurai. Nossa, já tive, não quero nem falar sobre isso. E é o que eu vou continuar fazendo, é o meu método de investimentos, que eu chamo de Arca, né? E de novo, eu mencionei a importância da diversificação na Arca e sobre a possibilidade de uma alta na taxa de juros. Primo Rico, ouvinte de Belchior, Primo Rico, chegando pra gata e falando, ei, bora fazer, eu sou um fotógrafo de nu artístico, vamos lá pra casa, ouvir um Belchior, ficar de boa, fumar ouvir um vinil, vamos aí, pô, eu e o meu kimono, vamos aí, Maíra. Que de fato aconteceu. E sobre como você deve investir, Quase coque de saco de lixo. seguindo um movimento anticíclico da bolsa, ou seja, comprando ações e fundos imobiliários quando todo mundo olha para a renda fixa. Coque saco E, de fato, lixo, o que eu tô foda. dizendo aqui é que se você quer ser bem sucedido financeiramente, você precisa fazer as coisas diferentes. Você precisa fazer coisas diferentes que todo mundo está fazendo.
Mano, sai correndo igual um antílope. Vai ser diferente. Você precisa ir numa direção diferente, porque Vai numa direção diferente, correndo igual um antílope. Vai todo mundo seguir. todo mundo tá indo para um lugar, o barco vai cair para um lado, você precisa ir para o outro. Então isso aqui é um dos principais pilares que Eu não sei se o Thiago sabe, mas se o barco vai cair para um lado e você tá navegando, tipo, se eu for pro outro lado, eu só vou pular pra água, né? Porque meio que, né? Se o barco virar, ele tá meio que no mar, assim, né? Então meio que foda-se pra que lado que eu vou, porque eu vou estar na iminência de morrer afogado de qualquer jeito, né? embasam a minha carteira. E desde que eu comecei a investir publicamente, lá em fevereiro de A caneta e o papel. 2018, nesses últimos 5 anos, o Ibovespa teve uma rentabilidade próxima de 20%, enquanto o CDI rendeu 39%. E a minha carteira rendeu mais de 300%, e tudo que eu fiz foi publicamente, diante dos seus olhos, ao longo de 60 vídeos, Parece verídico. 60 meses, 5 anos investindo, passando por perrengues e também tendo alguns acertos. É claro que alguns vão acertar mais, outros menos. Mas os únicos que vão se dar mal de verdade são aqueles que sucumbirem aos princípios errados. São aqueles que pensam, esse mês vai ser diferente. Eu vou poupar, vou investir, vou fazer dar certo. Pensando melhor, só se vive uma vez, não é mesmo? Vou aproveitar. Aí as contas chegam. Nossa, não sobrou quase nada. A Aninha relembrou de uma coisa importante. Essa época aí do coque saco de lixo foi a época que o Primo Rico tava na brisa de batizar os funcionários, a época que ele demitiu uma galera. E esse nome Arca faz referência à Arca de Noé. Olha como a ciência do investimento parece legal aí, Isso é né? o que eu encontrei na internet sobre. E esse arca faz referência à Arca de Noé. Olhada. Aí, Siri. Que isso, pô? Sai daqui. Será que aceita crédito? É quando você perceber, 40 anos se passaram e você não tem dinheiro, você não tem uma casa, você não tem uma boa previdência privada, você está muito velho e você não teve a famosa sorte na vida. Isso é o que acontece com A herança. quase todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você poderia fazer diferente. Você quer fazer diferente. E esse foi um dos motivos que me fez, junto com a Grão, criar o Fundo de Previdência Arca, por exemplo. Um fundo de alocação. Puta que pariu! Inspiração é a estratégia da Arca, que eu uso para os meus investimentos. Nossa, que essa surpresa! alocação Ele tá é baseada fazendo em 4 propaganda do classes de ativos, fundo. né? Ações brasileiras, ativos brasileiros, real estate, fundos imobiliários, caixa ou renda fixa e ativos internacionais. E em 11 dos maiores e mais diferentes países do mundo, a gente fez um teste bizarro em vários países diferentes, como você Vários países pode diferentes. ver aí. A metodologia da Arca não só bateu a inflação, Não, muito bom, né? Esse teste que eles fazem é um teste que é tipo, ó, eles não vão investir de fato, né? Eles vão pegar os dados e vão replicar, né? E vão apertar um Ctrl+C, Ctrl+V, vão jogar na fórmula e vai dar isso aí. Porque ó, investir de fato aí não dá, aí não dá certo, né? como teve uma rentabilidade bem acima do risk-free, que seria basicamente a taxa teórica livre de risco de um país, que aqui no Brasil é o Tesouro Selic. Então, nos 11 países bateu inflação e renda fixa. E aqui no Brasil, nos últimos 11 anos, por exemplo, a inflação foi de 66%, o risk-free foi de 148% e a Arca teve um retorno de 297%. Ou seja, mais de 13% ao ano nesse período. Hoje eu falo com 20 milhões de pessoas todos os meses. Eu entendi que por mais que eu tente, é praticamente impossível educar todo o Brasil. Nem todo mundo quer aprender, nem todo mundo Nem todo mundo quer aprender. É uma palhaçada mesmo. É aquele professor que vira e fala, a galera tá fazendo errado, é porque eles não querem aprender. Eu tô ensinando certo, eles que não querem aprender. que quer aprender tem Ah, tempo. pra Nem todo cagar. mundo que tem tempo sabe como investir. Nem todo mundo que sabe como investir tem vontade de cuidar do seu próprio dinheiro. Por isso, não só você, como grande parte da população, precisa de um veículo de investimento que permita uma construção de patrimônio no longo prazo e uma aposentadoria Fala aí do teu programa, fala aí. de qualidade. Poucas pessoas sabem, mas quando eu montei o canal Primo Rico, eu não montei para falar de ações, fundos imobiliários, tesouro direto, Você montou pra exibir pra tua família que tu era o primo rico. Bitcoin, nem nada do tipo. Eu montei para falar de previdência privada. E mesmo vindo aqui toda semana para explicar para vocês de graça a importância de você montar Nossa, como você é bonzinho, Thiago. sua arca, Nossa, com a cadeira... Esse móvel cafona, meu Deus. diversificar seu patrimônio, investir todos É uma os meses, crise ter um pensamento estética. anticíclico, investir de forma gananciosa quando todos estão medrosos e aproveitar as quedas para usá-las como oportunidades, né, quando elas batem na sua porta. Vários de vocês fazem justamente o contrário. Eu sei que dá medo, é natural ter medo nesses momentos mais turbulentos do mercado. E só para vocês terem uma noção, o Fundo Arca tem 6 meses de idade. Nesse tempo a gente já teve eleição conturbada e um presidente que você gostando ou não agrada pouco o mercado. A gente teve a segunda maior Agrada pouco o mercado. O Haddad passando arcabouço fiscal, não falando de revogação de teto de gasto e o
caralho e não agrada o mercado, é um canalha mesmo, né? O pensamento liberal é canalha. O pensamento liberal é canalha. Varejista do Brasil, as lojas americanas, literalmente quebrando e deixando o mercado inteiro em estado de alerta. E por que quebrou, né? Não foi por causa de fraude fiscal, né? Não foi por causa de fraude dos grandes investidores, né? Não. Ela quebrou. Ela quebrou. Tinha uns 4 bancos falindo, o pariu, Signature Bank, viu? Silvergate Bank, Silicon Valley Bank e um dos maiores e mais respeitados bancos do mundo, Credit Suisse, que acabou sendo resgatado pelo UBS. A gente tem uma crise de crédito privado aqui no Brasil, com várias financeiras quebrando, com a BRK Financeira, Porto Cred, sem falar da Light, uma empresa de energia do Rio de Janeiro, também está passando por vários problemas. E apesar de todo esse período de turbulência que o mercado está passando, a Arca está cumprindo seu papel de sobreviver ao dilúvio e às grandes crises. Então, nossa, é total referência ao Noé, mesmo com 60% do patrimônio em renda variável, enquanto o Ibovespa está com uma rentabilidade negativa de menos 8,99% e o IFIX de menos 7,68%, a Previdência Arca está com uma rentabilidade positiva de 0,38% desde o seu surgimento. E se teve alguma coisa que eu aprendi nesses meus 15 anos de mercado, é que você deve investir quando há sangue nas ruas, mesmo que o sangue seja seu. Você deve investir não quando o mercado cai, mas quando o mercado está em liquidação. E que o melhor momento para investir foi ontem e o segundo melhor é hoje. Então você quer ter uma carteira que restrinja ou que expanda os seus sonhos? Então começa agora. Meu Deus, investir com sangue nas ruas, que isso? Para de procurar por desculpa. Quero terminar essa Nossa, a gente começa. A Previdência Arca foi feita para quem gente, um vídeo inteiro para vender. Um retorno nesse ponto. Se você investir R$150 todo mês a uma taxa de 13% ao ano, é um retorno com consistência semelhante à metodologia da Arca. Claro que não dá para prever, né, que isso vai acontecer ou não, mas pegando o que aconteceu... Mas confia! Em um ano, você teria acumulado R$2.000, não é nada. Em 5 anos, R$12.000. Poxa, também não é grande coisa. Em 10 anos, R$35.000. Também não é grande coisa, porque a inflação, ó... Em 15 anos, R$78.000. Também não é nada! Em 35 anos, você teria acumulado mais de R$1 milhão. E isso sim... Mas aí você divide pelo mês, mano. Não faz sentido, velho. Poderia mudar a sua vida. A cada R$150 que você investiu hoje, você... Ah, beleza, daqui 35 anos. Só que você vai ter trabalhado tanto, você vai ter sua poupança confiscada, você vai ter que pagar a conta médica, você vai ter que pagar aluguel, você vai ter que pagar mercado, você vai ter que pagar a escola do teu filho, você vai ter que pagar o hospital, você vai ter que pagar vacina, você vai ter que pagar tudo, porque não existe mais nada público, você vai ter que pagar tudo. Aí tu pega o dinheiro e faz o quê? Aí tu compra essa de fundo. Você depositou R$10.000 na conta do seu eu do futuro. E a cada R$150 que você gasta hoje, você acabou de retirar R$10.000 do seu eu do futuro. Por que eu decidi gravar esse vídeo? Meu Deus do céu, velho. O título é bem polêmico, né? Você não vai ficar rico. Estatisticamente, você não vai. Nossa, que polêmico, meu. 1% das pessoas se aposentam com a mesma qualidade de vida. Eu tive esse privilégio, nasci num berço diferente, tive também um pouco de sorte na vida, também muito trabalho, aprendi coisas que a maioria das pessoas não aprenderam, mas basicamente eu fiz... Você é o escolhido, né, boy? Fiz coisas que a maioria das pessoas não fizeram. Então, qual que é a lógica para mim? A lógica é que é como se a gente estivesse num barco, né? E se todo mundo vai para um canto... De novo? Vai pender para um lado, como eu já falei para vocês. Só que se você ficar desse lado, junto com todo mundo, você vai acabar caindo na água e quando você cai na água, o barco volta. O barco ele continua lá, você que cai na água. E aí não tem como a gente mudar o resultado se a gente está fazendo a mesma coisa que todo mundo. Então o que eu te proponho nesse vídeo é o seguinte: sim, é um título provocativo. Nossa. Isso daqui é um convite para te chamar a atenção sobre o que você está fazendo no seu dia a dia. A merda, Glaucia, puta merda. Tem um resultado diferente se você fizer coisas diferentes. Tá? Essa é a grande mensagem desse vídeo. Então não esqueça, você não é todo mundo, você não investe igual a todo mundo, você não pensa igual a todo mundo, você não vai ter o resultado igual a todo mundo. Mas tudo isso depende de você, isso aqui pode ou não começar hoje. Então deixa um comentário. Tá faltando linha editorial desse canal, viu? Porque para esse ser o assunto principal, você tá de sapecagem com a minha cara, né? É inacreditável. Vamos melhorar o tema do vídeo aí, pô. Pô, 17 minutos pra vender fundo. Ah, dá licença, pô.